Bom dia, eu sou Otávio Bortolucci Caseta e, junto da minha orientadora, a professora doutora Paula Nardi, desenvolvemos a iniciação científica Análise da relação entre a fluidez da escrita dos relatórios dos analistas e suas previsões de lucro. Irei comentar ao longo desse vídeo os principais pontos sobre a pesquisa, iniciando com a contextualização do tema, passando pelos objetivos, métodos e procedimentos, comentando os principais resultados e finalizando com a conclusão. O mercado de capitais consiste na relação entre empresas e investidores. Em resumo, o papel do mercado de capitais é alocar os recursos financeiros da melhor maneira possível entre os agentes superavitários e deficitários. Então, para o bom funcionamento do mercado de capitais, ele deve ser eficiente em três níveis: alocacional, associado à capacidade do mercado de desenvolver títulos que correspondam à demanda das empresas e dos investidores; segundo, operacional, associado aos custos e recursos envolvidos no processo como um todo; e, por fim, o que será abordado aqui na minha pesquisa, que é o informacional, associado à capacidade dos analistas financeiros de processar e refletir o fluxo de informações nos preços dos títulos. E visando a grande importância que esse nível informacional assume para a boa funcionalidade do mercado de capitais, foi identificado dentro das finanças comportamentais um tema que ainda era pouco explorado, que é a influência das características emocionais próprias dos analistas, incorporadas nas suas linguagens. Basicamente, as finanças comportamentais partem da ideia de que os agentes econômicos não tomam decisões estritamente racionais e que existe um limite para a atuação dos chamados arbitradores racionais. Para provar isso, foram realizadas pesquisas na década de 70 por Kahneman e Tversky, as quais concluíram que decisões frequentemente são tomadas por meio da utilização de heurísticas, passíveis de erros sistemáticos que são viés cognitivos. Nesse sentido, percebemos que a influência desses viés cognitivos nas análises financeiras pode afetar a principal característica dos analistas financeiros, que é a redução da assimetria informacional existente na relação entre as empresas e investidores. Nesse caso, os analistas são responsáveis por organizar e facilitar a troca de informações, o fluxo de informação que existe dentro do mercado, diante da existência de conflitos de interesse de ambos os lados do processo. Recapitulando, devido à pouca exploração do tema, essa pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre a fluidez da escrita do relatório dos analistas financeiros e a acurácia de suas previsões de resultado. Aqui cabe uma observação de que a fluidez vai ser tratada como representatividade no decorrer da pesquisa, que deve ser entendida como a qualidade do analista, cujo embasamento na sua análise faz com que ele possa exprimir-se verdadeiramente sobre aquilo que foi analisado. A amostra final contou com 94 empresas brasileiras e 964 empresas norte-americanas. E foram feitas 1.026 observações para o Brasil e 18.120 para os Estados Unidos, no período de 2019, com dados trimestrais. E a gente utilizou como base de dados a Thomson Reuters, S&P Capital e Thomson One. E a gente utilizou também como base de cálculo correlação de Spearman, diferença de média de Mann-Whitney e regressão múltipla. Essa última sendo a principal para a definição dos resultados. Os resultados indicaram que a representatividade é sim um viés comportamental que afeta a acurácia da previsão de lucro dos analistas, mas de modo negativo. Todavia, para o Brasil, essa relação não pode ser confirmada estatisticamente, conforme a tabela, e também ela foi comprovada estatisticamente para Estados Unidos, mas não para o Brasil, justamente pelo fato da amostragem para Estados Unidos ser muito mais consistente e ter uma base de dados muito maior que do Brasil por conta do maior desenvolvimento do mercado de capitais justamente nos Estados Unidos. Os resultados encontrados não seguem a literatura que defende a representatividade como uma qualidade do analista, cujo embasamento na sua análise faz com que ele possa exprimir-se verdadeiramente sobre aquilo que foi analisado. Por outro lado, ele seguiu a literatura qual dizia que, ao ser representativo, o analista poderia transparecer essas características na sua análise e isso afetaria a sua acurácia, porque a representatividade, o conceito de representatividade, está relacionado com a forma como os analistas incorporam uma informação e transmitem para outras pessoas.
Em outras palavras, ao ser representativo, o analista transparece características emocionais próprias que afetam suas análises. Então, ele vai estar sendo influenciado a todo momento por experiências pessoais próprias e emocionais que estão ao seu redor, além do seu trabalho, que é fazer a análise. Então, dessa maneira, as suas análises podem ser enviesadas, pois um viés surge quando uma heurística é aplicada de maneira inadequada numa tomada de decisão. E a representatividade é um fator que pode fazer com que diversas heurísticas sejam aplicadas no processo de decisões dos analistas. Fato este que atrapalha a principal função que o analista tem, que é a de reduzir a assimetria informacional. Então aqui a gente consegue voltar lá, né, na contextualização das finanças comportamentais, que dizia justamente que as heurísticas podem afetar a racionalidade do analista e assim ele não tomaria as melhores decisões para fazer a sua análise. Então isso afetaria sim sua acurácia e aqui a gente provou que afetaria a acurácia negativamente. Então, desse modo, a representatividade é mais uma variável que deve ser considerada pelas pesquisas e nos modelos de avaliação de empresa. Por fim, trouxe as principais referências que a gente utilizou aqui nessa apresentação. Muito obrigado.